O secretário de Estado para os Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território fez esta tarde no Memorial António Agostinho Neto um balanço geral do processo de registro eleitoral. Adão Almeida está a falar neste momento. Vamos ouvir. Sobre essa matéria no seu acordo. Em primeiro lugar, disse que o nosso processo eleitoral tem um conceito que se chama um conceito lato. E nesse processo estão referidas várias fases. Aliás, podemos até citá-las e referir com detalhe. O Tribunal Constitucional identifica 5 fases do nosso processo eleitoral, de acordo com a interpretação que faz da nossa Constituição. A primeira fase é a fase do registro eleitoral. A segunda fase é a fase da convocação. A terceira é da apresentação das candidaturas. A quarta é do processo eleitoral em sentido estrito. E a quinta é a fase do contencioso eleitoral. Ora, essas 5 fases são desenvolvidas por entes diferentes. Não são conduzidas pelo mesmo ente. A Comissão Nacional Eleitoral não é responsável por todas as fases do processo eleitoral. É isso que diz o Tribunal Constitucional. Ora, em face disso, e ainda retomando o acordo do Tribunal Constitucional, o que o Tribunal Constitucional diz é apenas a fase do processo eleitoral em sentido estrito, a organização das eleições, é que cabe à Comissão Nacional Eleitoral, sendo esta fase a organização eleitoral que dá lugar, no fundo, às inelegibilidades. O que é que diz o acórdão do Tribunal Constitucional sobre essa matéria? Diz: a fase a que diz respeito o número 1 do artigo 107 é apenas referente ao processo eleitoral stricto sensu. Isto é, a competência para realizar o sorteio das candidaturas, a fiscalização da campanha, a propaganda eleitoral. Diz mais: não se pode tentar forçar, enxertar no número 1 do 107 as demais fases do processo eleitoral, porque este resultado interpretativo não encontra no texto e na teleologia da norma o mínimo de correspondência verbal. É isso que diz o Tribunal Constitucional. Portanto, o que é processo eleitoral em sentido estrito, o que é organização de eleições, é apenas uma das fases. As outras fases não entram no conceito de organização de eleições ou de processo eleitoral em sentido estrito. E as inelegibilidades envolvem apenas aqueles que estão envolvidos no processo eleitoral em sentido estrito. As outras fases podem ter outros intervenientes. É isso que diz o acórdão. E é isso que faz, aliás, sentido dizer-se em relação a essa matéria. O registro eleitoral não é processo eleitoral em sentido estrito. Portanto, não é uma daquelas matérias que entra no âmbito da Comissão Nacional Eleitoral. E quem faz registro eleitoral não está abrangido pelas inelegibilidades. Portanto, é isso que diz o acórdão do Tribunal Constitucional, destacando as diferentes fases e referindo o essencial do conteúdo dessas fases. Mas eu diria mais ainda, é que se essa interpretação, e a interpretação que veio a ser feita sobre essa matéria é, como o processo eleitoral, o processo de registro eleitoral é uma das fases do processo eleitoral, todos aqueles que nele intervêm são inelegíveis. Recentemente foi feita uma declaração sobre essa matéria, aliás, pelo Sr. Presidente do Partido Unido. Sobre isso, e se isso for levado ao extremo, nessa declaração vai uma espécie de tiro contra si mesmo. Por quê? Porque uma das fases do processo eleitoral é a fase da convocação das eleições. A fase da convocação das eleições é uma fase que tem como intervenientes Presidente da República, Conselho da República e Comissão Nacional Eleitoral. Se nós entendermos que todos os que intervêm em cada uma das fases do processo são inelegíveis, então os membros do Conselho da República que participam no processo de convocação das eleições, que é uma das fases do processo eleitoral, também seriam inelegíveis. Ou seja, por outras palavras, o Presidente da UNITA, que é membro do Conselho da República, participa numa das fases, também seria inelegível. Naturalmente que essa posição é extremista, não encontra acolhimento no acordo do Tribunal Constitucional e não encontra acolhimento na Constituição. Portanto, eu repito, as fases que o Tribunal Constitucional considera como sendo fases do processo eleitoral. E a segunda fase é convocação das eleições gerais,
em que está inserida a consulta prévia ao Conselho da República e à Comissão Nacional Eleitoral para que o Presidente da República possa convocar as eleições. Portanto, ouvíamos Adão de Almeida e o balanço sobre o processo de registro eleitoral.